Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito obrigado, família da fé. Estamos juntos mais uma vez, saudade de vocês. Sempre quando eu passo um tempo sem estar aqui com vocês, eu sinto falta, tá bom? Mas ontem não deu para colocar um vídeo aqui, porque ficamos sem internet aqui e aí fiquei impossibilitado de passar essa mensagem para vocês. Mas estamos hoje aqui, acho que é para ficar melhor, né? Bom, se você aí tem se identificado com o nosso canal, o nosso canal tem feito você pensar, tem feito você buscar mais afinco ali dentro da palavra e começa a entender como nós processamos as coisas, né? O cristianismo, como nós pensamos o cristianismo hoje, é bem diferente e isso vai te dando até mesmo vontade de estudar novamente, e isso é importante. E seja um livre pensador fora da caixinha religiosa, porque quando você começa a pensar, abençoado, com certeza você não vai aguentar ficar muito tempo aí dentro aí desses locais aí, que tem muito local, tem lugares que ainda até vale a pena a pessoa ir, mas tem lugar que é puro comércio, né, queridos? Ficar para nós. Então se inscreve no nosso canal, faça isso agora mesmo, queridos. Não perca tempo em se inscrever no nosso canal. Já deixa o like, sabe que vem coisa boa por aí. Comentem à vontade, tá bom? Até os críticos são convidados a participarem também, mas sejam elegantes, não colocam aí expressando a sua raiva sem conteúdo, né? Que às vezes a pessoa ela fica indignada, mas ela tem conteúdo, ela deixa coisas aí que a gente até aproveita. Agora tem gente que vem aí e fala assim, isso é herege, não sei o que, isso aí não cola aqui, tá bom, querido? Isso aí cola de repente lá onde você frequenta, que se você jogar um estalinho lá, o pessoal vai pensar que é diabo, vai sair todo mundo de lá. Mas aqui não cola isso. Então, se você aí tem se identificado, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, comentem à vontade, compartilhem nas redes sociais que vocês estão participando, né? E também aí, se você quiser que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar com mensagens maravilhosas iguais a esta que você vai escutar, você aperta essa carrapetazinha, esse sininho, que o YouTube vai ter o prazer de te convidar. Olha, o André está no ar, graça pura. Enfim, tudo isso aí. Bom, queridos, vamos falar um pouquinho só do livro aqui? Vamos falar só um pouquinho só, tá bom, queridos? Tudo isso que nós estamos falando ultimamente, nós estamos falando sobre a segunda vinda de Cristo, e a segunda vinda de Cristo é uma vinda consumada, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Jesus falou que seria para aquela geração, e fomos buscar, né, dentro da história o que significa a geração, até que ano mais ou menos foi, nós encontramos a derrubada do templo no ano 70 depois de Cristo. E a derrubada do templo de Jerusalém foi o fato marcante que Jesus falou, que todas aquelas coisas aconteceriam ali quando o templo viesse abaixo, e nós identificamos ali a segunda vinda de Cristo. Só que o sistema não aceita isso, né? Então você vai perceber que ao longo dos nossos estudos nós usamos muito a Bíblia, e nós não descontextualizamos a Bíblia. Nós pegamos a Bíblia e no campo da Bíblia vamos raciocinar dentro do campo da Bíblia. Nós não pegamos a Bíblia, tiramos ela do seu contexto e envergamos ela para aquilo que eu acho melhor, para aquilo que eu acho que seria mais coerente, mais lógico, né? A gente não faz isso aqui. A gente tenta entender aquilo que não faz lógica para a gente, mas dentro do conceito bíblico e não do homem. E aqui nesse livro você vai ver isso, porque eles fizeram também isto com a palavra inferno. Você vai ver neste livro como eles desenvolveram essa doutrina que lá na Bíblia é uma coisa, mas chegou até os dias de hoje transformada em um local onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Eles não conhecem nada de simbolismo hebraico, não conhecem, por isso que é preciso rever. E você vai ter essa informação lendo esse livro. Tá bom, queridos? Eu te aconselho, tá? Todo mundo que leu não se arrependeu. Ah, André, como é que eu faço? Entre em contato comigo hoje mesmo, que eu vou te dar ali o passo a passo que você vai fazer para adquirir essa preciosidade, tá bom? Corram enquanto não acaba, né, abençoado? A ideia é não acabar, mas pode acontecer também aí da gente ser impossibilitado de passar esse livro adiante, tá? Pode acontecer. Então reserve hoje mesmo. Ah, André, eu já conheço isso aí, já sei como é que é. Então você quer fazer uma pessoa feliz? Você quer ensinar a ela como se pensa as doutrinas do sistema religioso? Dê esse livro para essa pessoa. Você vai estar fazendo um bem muito grande, vale mais do que qualquer diamante. Tá bom, queridos? Não estou sendo hipócrita, eu tenho um relato aqui dos abençoados que mandaram para mim, tá? O que eles estão se sentindo. Só que eu não tive tempo ainda de colocar em vídeo, mas nas próximas mensagens
a ideia é fazer isto. Tá bom, queridos? Estamos entendidos aí? Já passou aí tudo que eu deveria fazer. Bom, queridos, nós vamos falar de um assunto hoje bastante simples, né? Para nós, que é a primeira, né, e a segunda ressurreição. Isso é um assunto bíblico. Alguns abençoados me procuraram no WhatsApp e falaram assim: André, como é que é isso, né? Como é que é a primeira ressurreição? Como é que é a segunda ressurreição? Então, como eu digo, é um assunto de fácil compreensão. Mas, primeiramente, você precisa definir qual foi o propósito de Deus com seus filhos nesta vida. Você precisa ter isso em mente para entender bem essa mensagem. Segundo, você precisa entender o que o pecado causou, né, nos filhos de Deus, no tocante a seu espírito. E terceiro, entender de uma vez por todas que a ideia de Deus nunca foi de ressuscitar ninguém em um corpo parecido a este. Nunca foi, queridos. Essa é a ideia do sistema religioso. Por achar, quando a Bíblia fala em ressurreição, ela está apontando para o corpo de Cristo quando ressuscitou. Inclusive, esse foi o grande erro cometido pelo cristianismo tradicional. Achar que os mortos ressuscitarão num corpo parecido com o de Cristo. Por isso que eles querem ver a ressurreição, né? E nós vamos definir que ressurreição está no âmbito espiritual. Tá bom? Bom, como eu sempre falo, vem para a graça que eu te explico. Então, abençoados, nós vamos começar muito bem. Vamos pegar aí 1 Coríntios, né? Vamos falar do perito arquiteto. Vamos pegar em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 42, e vamos ler até o versículo 49. Muita atenção nesse texto. E diz ali, ó: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Paulo então vai explicar a ressurreição dos mortos do ponto de vista dele ali, bíblico. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Paulo diz que tem um corpo de corrupção, que é o nosso corpo de carne, e tem um corpo de incorrupção, tá? Esse é o corpo espiritual. Semeia-se desonra em desonra e ressuscita em glória. Então Paulo fala aí desses dois corpos, tá? Um semeia-se em desonra, que é o corpo da carne, e o outro ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Então Paulo mais uma vez está trazendo esse entendimento aí para nós, tá legal? Deixa eu ver se já se errou aqui. Ressuscita em poder, não é isso? Agora, o versículo seguinte, versículo do 44 ao 45, vamos ler. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Então, Paulo define isso aqui bem. Um é o corpo natural, outro é o corpo espiritual, mas não há associação entre os dois. Tá bom? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente ou uma alma vivente, como diz lá em Gênesis. Inclusive, isso aí Paulo está repetindo Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mas o último Adão é espírito vivificante. Então, esse versículo você tem que entender muito bem, tá bom? Porque isso vai permear uma parte aqui desse estudo, tá legal? O que vem primeiro? Deixa eu ver se é isso mesmo, que eu tenho que mudar. Deixa eu ver. Mas o último Adão, eu vou mudar aqui o versículo, tá? Agora do 46 ao 49, que diz: o que vem primeiro não é o espiritual, não é isso que está dizendo o texto, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Porque primeiro vem o natural, queridos, o corruptível. Primeiro vem a fraqueza, depois vem o que é espírito, o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Paulo fala de representações aqui, tá legal? De todos os filhos de Deus, tá? Temos todas essas origens aí. Fomos formados do pó da terra, né? O primeiro homem é Adão, depois o subsequente em relação é conhecido como o primeiro Adão, e o homem espiritual é o segundo Adão. Tá bom? Tá entendido aí? Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Meus queridos, vejam quantas revelações nós temos aqui em poucos versículos que nós lemos. Nós poderíamos até parar a mensagem por aqui, não é verdade? Porque nós já entendemos tudo, mas eu julgo melhor continuarmos para que a gente possa ter a mesma visão de Paulo quanto à ressurreição. E Paulo trata a ressurreição aí como uma transformação para aqueles que estavam vivos. Porque a ressurreição, biblicamente falando, é transformação. Continuem aí acompanhando o raciocínio de Paulo. Só lembrando, tá bom, abençoados, que Paulo aqui, ele está antes do ano 70, tá? Coríntios foi escrito
entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. Então Paulo, ele estava no momento em que ele estava preparando para novos céus e nova terra. Paulo estava alertando aos abençoados que já estavam começando a sofrer perseguição. Então Paulo começa a mostrar aos irmãos como seria, né? Então ali saiu um pacto, né, do ano 70 em diante, e entrou a nova aliança, tempos eternos. Tá ok, abençoado? Agora vamos ver especificamente o que Paulo falou no versículo 51. Eu destaquei aqui para vocês. Paulo disse isso aqui, olha. Eis que vou lhes revelar um segredo, um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está falando aqui, abençoado, e inclusive o sistema religioso concorda que Paulo está falando da ressurreição dos mortos. Então ele diz que nem todos morreremos, para aqueles ali. Porém, todos, tanto vivos como os mortos, seremos transformados. Está entendendo? Então a ideia básica bíblica sobre a ressurreição é essa. Sendo que aqui o cristianismo tradicional, por não acreditar na possibilidade disso aí ser no âmbito espiritual, eles não aceitam, eles querem ver o quê? Túmulos se abrindo. Então eles não aceitam que o ano 70, o ano da derrubada do templo, foi o ano da ressurreição dos mortos. Porém, nós estamos entendendo, sim ou não? O ano 70 foi o ano da ressurreição dos mortos. Então está claro para você o que é a ressurreição dos mortos, né? Uma transformação que foi necessária, espiritualmente falando, porque para entrar o reino de Deus no mundo, teria que sair o mundo da carne, da lei de Moisés, e entrar a lei do espírito de vida. Então, abençoados, até o ano 70, tá? O mundo podemos dividir em duas partes. Até o ano 70 e depois do ano 70 depois de Cristo. Então, até o ano 70 havia uma condição. Depois do ano 70, outra condição, e eu vou explicar para vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, vai acompanhando aí, abençoado. Diz ali, olha, com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então Paulo está falando que para se viver novos céus e nova terra, não poderia ser herdado com o corpo da corrupção, e sim na mente. E isso a gente vem pregando, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. Tá entendendo? Agora, se você olhar para o sistema religioso, né, devido a essa profanação bíblica, o sistema tenta herdar o reino de Deus o quê? Através da carne. É ou não é? Vejam o que eles pregam lá em suas doutrinas. Jejuns, abstinências, duro trato com o corpo, não faça, não feja, não saia, enfim. Tudo é uma ordem remetendo a obras, e eles pensam que isso é santidade. Só que eles estão totalmente enganados. Tá? Agora, para que você possa nos acompanhar melhor neste estudo, vamos voltar aqui, abençoados, à origem, ao primeiro homem, a Adão. Vamos remeter a Adão. Deus criou o primeiro homem, né? E também criou um homem espiritual. Deus criou primeiro Adão, né? E quando ele fala do segundo Adão, ele fala de Cristo. O primeiro Adão, alma vivente, algo concernente à terra, à carne. O segundo, concernente ao espírito. O segundo Adão, quem foi? Cristo. Espírito vivificante. Quando Deus criou o homem do barro, ali foi uma representação daquilo que é perecível. Então esse perecível que foi Adão, ele tem um destino para ele. O que acontece com todo o corpo de carne? Está sujeito à morte. E essa morte do corpo de carne é a primeira morte. Dessa ninguém escapa. E isso aconteceu devido ao quê? É o plano de Deus. Deus não criou o homem para ser eterno. Muita gente no sistema religioso fala que Deus tinha criado o homem para ser eterno, mas devido ao pecado ele passou a morrer. Só que não foi isso que aconteceu. Veja o que Deus disse para Adão lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Diz ali, olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus está estipulando ali uma ordem para Adão, né?
Não, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você vai morrer, certamente morrerá. Mas o fato, meus irmãos, é que o homem não morreu. Sim ou não? O homem continuou vivo. Adão continuou vivo até ser expulso. Então Deus é mentiroso? Claro que não, né, meus irmãos? Deus não é mentiroso. O homem não morreu fisicamente. Porém, o espírito dentro do homem iria perder o seu brilho. Ao desobedecer, Adão, na desobediência dele, entenebreceu todos os espíritos de Deus que viriam ao mundo, até o ano 70. Atenção nisto, essa limitação até o ano 70. Então, ao errar o alvo, o que aconteceu? O homem entenebreceu seu espírito. Ele se afasta de Deus. E com isto, todos os homens conheceram a morte. Que morte? Espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 12. Você está aí, abençoado? Está me entendendo? Diga aí, André, estou te entendendo. Coloca no chat aí. E diz ali, olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, está falando de Adão, e pelo pecado veio a morte, que morte? Física? Não. Morte espiritual. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, aqui está uma sentença para o homem, para os filhos de Deus que viriam a esse mundo. Aqui está a maldição dada ao homem, que ele estava morto aonde? Na carne ou no espírito? No espírito. A carne ficou viva. Porque aqui, abençoados, a situação é da continuidade de Adão até os dias de hoje. Ou seja, somos réplicas do primeiro homem. E o homem sempre teve vida e também morte. Mas aconteceu algo ao seu espírito que estava por dentro. Essa distância da comunhão com Deus nós chamamos de morte, de segunda morte. Então vocês vão pegando o corte aí, abençoado. Então o que temos aqui, neste começo do mundo? O que aconteceu ali com Adão até o ano 70? Homens vivos com seus espíritos mortos. Ah, André, e os que morriam fisicamente? Homens mortos com seu espírito morto. E o espírito do homem morto significava o quê? Segunda morte. Quando o homem de carne morria, o seu espírito já estava morto e era sepultado com eles, ficando no Hades. Então essa é a segunda morte. Então nós definimos muito bem o que é a primeira morte, é a morte do corpo físico. Essa passou o ano 70, porque todos continuam morrendo e vão continuar morrendo, tá legal? E havia o aspecto da segunda morte. O que é a segunda morte? Espiritualmente falando. Porque os espíritos dos filhos de Deus, ao desobedecer, a desobediência natural de Adão fez com que todos herdassem isso. Porque todos cometeriam erros na sua vida e pecado. Tá entendendo, abençoado? Então, para definir bem a primeira morte, o que significa ela? A nossa expectativa de vida. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Esse foi e sempre será o curso desta vida. Determinado por Deus, e ninguém escapa disto. Tá entendendo, abençoado? Nem Lázaro escapou da primeira morte, atenção. André, Lázaro ressuscitou, não é verdade? Mas depois ele não morreu? Nem Jesus escapou da primeira morte, porque ele morreu como homem e foi ressuscitado em um corpo de glória, um corpo ressuscitado, um corpo diferenciado. Tá entendendo, abençoado? Todos morreram e todos morrerão. E o que acontece com o corpo? Volta ao pó. Finalizou isso aí. Estamos entendidos, abençoado? E a segunda morte nós vimos o quê? Que é a morte espiritual. Então, essa maldição, ela precisava ser quebrada para que se estabelecesse o reino de Deus, que é o quê? Que é no espírito. Que é onde? Na carne, não no espírito. Por isso que foi necessário o ano 70 ser o ano da ressurreição dos mortos, da segunda morte. A partir do ano 70 em diante, todos os espíritos que nasciam, ou toda a carne que nascia com o espírito, já nascia com o espírito vivificado. E os espíritos nunca mais conheceriam o que é pecado. Por quê? Porque Cristo veio e removeu a lei. Ao dar final à lei mosaica, a Torá, e estabelecer
o seu reinado, que é conhecido como espírito de vida. Hoje nós pertencemos à lei do espírito de vida. Está entendendo, abençoado? E a segunda morte foi vencida na cruz. A primeira morte não. Essa, enquanto houver vida, haverá morte. Então nós já podemos ter ideia da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. O que acontecia até o ano 70 com todos os filhos de Deus? Haviam homens vivos, em carne, porém com seus espíritos mortos. Haviam homens mortos, fisicamente, com seus espíritos mortos. Aonde? No Hades. Então se entenda o que é a primeira ressurreição, o que é a segunda ressurreição. Então, abençoados, com o advento da vinda de Jesus ao mundo, este começa a anunciar o evangelho da salvação, tanto para os judeus como para os gentios. Sendo que ambos tiveram seu próprio evangelho, né? O evangelho de Jesus de Nazaré foi direcionado aos judeus, que foi através de seus discípulos. Ali havia um arrependimento para as obras más. E Paulo foi aos gentios para a reconciliação. E ambos duraram até o ano 70. Hoje, o que nós anunciamos aqui é o evangelho da transformação, o evangelho da graça eterna. Então está aí a definição bíblica para a ressurreição. É isso aí. Não que haverá mortos e túmulo vai se abrir. Como diz, eu vou citar essa passagem aqui hoje para vocês. Vamos ler, abençoado, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Você está entendendo, abençoado? Você está aí comigo? Eu sabia que um pouquinho essa mensagem iria requerer de vocês aí muita atenção. Olha ali, diz ali. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus queridos, hoje o sistema espera isso acontecer fisicamente, que as pessoas vão... hoje o sistema prega que os irmãos irão ao encontro do Senhor nos ares. Sendo que isso aqui se deu no âmbito espiritual, tá bom, queridos? Isso aqui não se deu no âmbito de visível, físico, tá bom? Ali Paulo estava se direcionando àqueles irmãos, aqueles que passariam pela grande tribulação. Eles encontraram o Senhor nos ares. E essa expressão é a primeira ressurreição. Depois eu vou explicar para vocês. Aí indica a primeira ressurreição. Então tá aí. Agora vamos ver, abençoado, João capítulo 5, versículo 25, em que é Jesus falando sobre a primeira ressurreição. Vamos ver. 2 Coríntios, não passou. João capítulo 5, versículo 25. Tá aí. E diz: em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Abençoados, note uma coisa. Os mortos, né? Eles estão mortos. Eles não vão ouvir. Eles estão mortos. Então isso aqui estava falando para vivos. Vivos com espíritos mortos. Era isso aí. Eles precisavam ser ressuscitados também. Só que aí Jesus fala da primeira ressurreição. Então, Jesus está falando o quê? O evangelho que dá vida. O evangelho que dá vida aos espíritos. Quando você vem a esse canal, e eu sempre usava uma expressão dizendo, olha, o que eu falo não é nada novo. O que eu falo já está dentro de você. Isso só é ativado dentro de você. Tudo que nós falamos está dentro de você, abençoado. Aqui não falamos nada de novo. Por quê? Porque pregamos o evangelho que dá vida aos espíritos. E você entende que está em vida. E esse evangelho, segundo Paulo, ele diz que é o poder de Deus. E os que ouvirem, viverão. Então, lá no Pentecostes, se cumpre essa profecia. Todos que ouviram deram crédito, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora vamos ver Jesus falando da segunda ressurreição dos mortos, tá? Dos mortos nesta vida, ou seja, aqueles que estavam mortos e mortos também, espiritualmente falando. Vamos ver aí agora João capítulo 5, versículo 28 e 29. Acompanhe comigo aí, abençoado, não sai não. E diz ali, ó, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Abençoados, então, Jesus falou da primeira ressurreição no verso 25. E agora ele já fala de uma segunda ressurreição. Quando ele usa aqui a expressão os que se acham nos túmulos, ele está usando uma linguagem figurada,
para indicar que essas pessoas estavam mortas espiritualmente e que necessitariam da ressurreição. Então, ambos, antes do ano 70, necessitariam da ressurreição. Os vivos, eles passaram em vida, eles foram transformados em vida, mas foram ressuscitados. Aonde? No espírito. Aqueles espíritos dentro dos vivos que estavam mortos, ressuscitaram juntamente com os vivos, com os mortos que estavam sujeitos à segunda morte. Todos estavam sujeitos à segunda morte. Então, a ressurreição, ela veio para isso. Então, a primeira ressurreição é para aqueles que estavam vivos, que passaram o ano 70, e a segunda ressurreição é para aqueles que estavam mortos. Porém, ambos foram feitos ao mesmo tempo, ou seja, no ano 70. E depois, André, do ano 70? Depois do ano 70, não terá mais ressurreição. Por quê? Porque nós hoje já nascemos com o espírito vivificados. A carne não, ela vai continuar seguindo o seu destino, que é a morte. Dessa ninguém escapa, a primeira morte. Mas a segunda morte, que o espírito estava condicionado, essa foi arrancada. Com o advento o quê? Do ano 70, quando Cristo tirou a Torá, quando Cristo eliminou a lei de Moisés e introduziu o seu reino, o reino da lei do espírito de vida. E isso aqui o sistema religioso não entende, abençoado. Eles não entendem, nem querem entender dessa maneira, porque eles acham que nós estamos espiritualizando tudo. Agora veja bem, vamos repetir 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Olha só que interessante. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Aí a diferença. E onde está escrito isso que Paulo fala aí, André? Que está escrito? Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que eu já falei para vocês, está aqui, ó, só para confirmar. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então Paulo vem falando dessas duas características, né? Tanto a espiritual como a carnal. Então, abençoado, depois vocês leiam lá em Efésios capítulo 2, que também vai dar uma dimensão para vocês melhor sobre a ressurreição dos mortos. E tudo isso tinha um tempo para se cumprir. Por que nós podemos ter certeza que isso aconteceu no ano 70, abençoados? Bom, então, eu vou deixar essa resposta aí para a próxima, né? Quando nós estivermos na segunda parte desse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, tá? Nós vamos mostrar que o tempo foi no ano 70, e isso biblicamente falando, tá bom? Dentro desse contexto. O mais importante para vocês, e que acontece que muita gente hoje tem dúvida, é a questão da primeira e da segunda ressurreição. Todas elas se referiram até antes do ano 70, porque depois do ano 70, todos os filhos de Deus que vêm ao mundo vêm com o espírito vivificado. Antes não. Antes o homem estava sujeito à lei de Moisés. E a lei de Moisés era o que dizia, não matarás, e o homem matava. Não terás outros deuses, e os homens tinham outros deuses. E essa desobediência era o responsável pela segunda morte dos filhos de Deus. Então havia duas situações até o ano 70, entenda bem isso. Existiam os vivos, porém mortos espiritualmente. E existiam os mortos que morreram, né? É fatídico, porque dessa ninguém escapa, porém os seus espíritos estavam mortos. Estavam duplamente mortos. Era a segunda morte, tá? Esses ninguém escapava. Tá bom, queridos? Eu espero que tenha sido claro para vocês essa mensagem, uma mensagem que eu queria até ter trazido em um pouco menos tempo, mas eu acredito que ficou bem entendido aqui, pelo menos eu acho. Se você não entendeu essa mensagem, reveja, porque ela é muito importante, porque ela vai definir para você o que é primeira ressurreição e segunda ressurreição. A segunda mensagem que nós vamos trazer vai ser mostrar biblicamente que essa ressurreição foi no âmbito espiritual e que foi no ano 70 depois de Cristo. Ok, abençoados? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.